Então, nosso nono encontro. A gente teve agora um bloco de aulas que falou sobre reencarnação, né? Falamos sobre, na aula 6, reencarnação em ciência, depois reencarnação como processo educativo e na semana passada, reeducação, o processamento da reencarnação, né? E o que gerou algumas dúvidas que a gente então, para entrar, porque hoje a gente inicia um novo tema, que não está solto, né? Ele está também totalmente integrado, né? Porque quando a gente reencarna, a gente está vindo de algum lugar, né? A gente está voltando para essa dimensão material, vindo de algum lugar, que é onde a gente vai descobrir hoje de onde a gente vem, né? E para onde a gente vai, porque quando a gente desencarnar, porque ninguém está com pressa aqui, eu entendo, e eu falo, sempre relembro isso, né? Eu também não estou com nenhuma pressa. Aí, eu estou fazendo mapa aqui, que é para manter a bombinha direitinho, para durar bem. Mas a gente sabe que isso é inevitável, né? Vai ocorrer. E quando desencarnarmos, iríamos para um local, que a gente vai falar sobre ele hoje. Mas com relação às questões anteriores, a reencarnação, se você procurar em algumas literaturas, em alguns livros, ela vai estar escrito que é na fecundação. Se você pegar os autores mais atuais, ele vai dizer que é na nidação. Se a gente hoje for para... não está ouvindo aí? Nidação, no momento em que o óvulo fecundado adere ao endométrio. Então, acontece depois. Só que, na verdade, nem uma coisa e nem outra, para piorar agora a situação toda. Porque não é uma condição sine qua non para que isso ocorra. É uma possibilidade. Então, quando o óvulo fecundado adere à parede do útero, ao endométrio, ele abre a possibilidade da formação do enlace. E ele não se encerra na adolescência, como se pensava antigamente. Ele vai um pouco mais. Como regra também? Não, porque tem pessoas que estão com 20, 30 anos e ainda não fecharam o ciclo do início da formatação, vou chamar assim, reencarnatória. Então, também não é uma regra. Agora, no modelo geral, né, ela começa na nidação, porque é o momento que abre a possibilidade do espírito interagir com o óvulo fecundado para a formação do novo corpo. E ela vai encerrar lá na puberdade. É mais ou menos o que vai acontecer. Esse é o fecundação. O próprio Adenauer, para vocês terem uma ideia, o próprio Adenauer, ele já foi sugerido dele mudar algumas coisas do livro. E ele falou, olha, não vou mudar. Sabe por quê? Porque é como eu pensava naquela época. Então, agora eu penso diferente, mas eu não vou mudar. Posso fazer um novo livro falando sobre isso. Mas aí a questão é simples. Quando eu vou responder... Aí você vai responder pelo livro ou você vai responder pela... Aí quem trabalha para quem vai corrigir. Porque quem corrigir vai ter que aceitar o que você colocar. Se você colocar do livro vai estar certo, se você colocar da aula está certo quem também. Quem corrige é quem deu aula? Não. Aí é que está a questão, entendeu? Porque se você for considerar... Não se preocupe. Não, a dúvida você já tirou. Confere com a aula, que é a questão da anidação e que é uma versão mais nova. Tudo bem. Então, já estou conformada com isso. Pois não. Você poderia trazer essa questão desse ciclo reencarnatório se encerrar na adolescência? Porque assim, eu não tive boa noite, gente. Não tive condições de vir na aula anterior, vou ficar aguardando a reposição. E se isso foi passado na aula anterior, eu perdi. Foi. E eu achei isso muito, muito importante, assim, isso veio para mim agora assim como uma coisa bem... Então, quando... Só um resuminho. A aula passada falou sobre a programação reencarnatória, né? Sobre o processo da reencarnação. Então, quando ela começa a ocorrer, quando inicia e mais ou menos quando ela se conclui, quando se encerra. Então, ele se inicia, é o que estávamos discutindo aqui, porque foi uma dúvida que surgiu no bate-papo. Então, ele se inicia na nidação. Quando o óvulo fecundado adere ao endométrio, aí ele começa... ele abre a possibilidade do espírito
criar os enlaces fluídicos e de interagir com aquele corpo em formação. Né? As divisões celulares vão ocorrendo com a participação. A herança genética do papai e da mamãe vai acontecer, é um processo automático, né? Formação do corpo vai acontecer. A interação do espírito é na sua carga emocional, na sua carga de habilidades, é a participação dele. Bom, havia um pensamento de que quando a criança nascesse, encerrou a encarnação. Não, não encerra. Ela continua no processo. Ela é como se tivesse ainda com um pezinho no mundo espiritual e um pezinho no mundo material. Sabe aquelas crianças que falam sobre amigos imaginários? São espíritos que se aproximam, às vezes tem nome e sobrenome, né? São espíritos que estão próximos, mas a criança tem essa... Não é ainda uma questão da sensibilidade mediúnica, é uma questão da proximidade com o mundo espiritual, porque ele, nesse início de encarnação, ele ainda está com um pezinho lá e um pezinho cá. Normalmente, a partir dos 7 anos, que era a idade que se previa para que isso encerrasse, formação da personalidade, isso para de acontecer. Hoje a gente já sabe que isso pode acontecer até os 15, 16 anos, pode acontecer. A partir daí deve encerrar. Se continua, aí a gente vai apontar para a mediunidade, para uma outra faculdade que não é mais a formação da reencarnação. Mais ou menos esse é o ciclo. Inclusive, foi algo que me chamou bem a atenção nessa aula, que foi já a interação do espírito, né, do perispírito, com a formação do corpo. A interação, ela ocorre em dois momentos. É porque, assim, se a gente tomar como base o Livro dos Espíritos, essa ligação, ela acontece quando, assim, contando que ele foi escrito naquela época, né? Hoje eu já tenho essa visão, e acho fascinante a aula por isso, que era justamente quando havia o nascimento. Então, quando tinha o nascimento, se concretizava a ligação. Então, na aula, isso aí me chamou bem a atenção, que já tinha um vínculo, já tinha uma relação, e que poderia, inclusive, ter uma relação anterior do espírito eu sei, com na erraticidade conosco, né? Mas foi algo que me chamou bastante atenção também, que veio como um novo conteúdo, entendeu? Nova visão. Então, legal. Só vou encerrar para a gente entrar no tema de hoje. Essa interação, ela acontece em 2 momentos. Porque antes mesmo, até do óvulo fecundado, você vê, ainda papai e mamãe estão só se paquerando, não namoraram ainda de verdade para ter óvulo fecundado. O novo espírito reencarnante já pode estar interagindo com a família, já pode estar interagindo, ele já está no plano do nascimento. Agora, não, ele não é que antecipe, né? Talvez a palavra seja uma pegadinha. Eu vou depois olhar, eu nunca olho esse quiz, mas eu vou olhar até para tirar essa dúvida. Mas pode ser uma pegadinha. Agora, a interação que ocorre depois da anidação é aquela interação MOB, modelo organizador biológico. Aí é uma interação de construção, né? Não é mais apenas a psíquica, aquela de estamos no namoro, você vai ser minha mãe, eu estou aqui, fulano vai ser meu pai, nós estamos aqui interagindo na construção da família, ainda é amizade, não é namoro, só vai ser namoro depois, né? Então isso já acontece antes, bem antes da fecundação. Bom, mas hoje, nosso 9º encontro, nós falaremos sobre vida espiritual. E, na verdade, eu sempre vou dar spoiler já de algo mais na frente, mas eu sempre gosto de fazer aquela pergunta, né, que eu mesmo, há um tempo atrás, pensava diferente, mudei, né? Quando perguntam para a gente assim, afinal, qual é a vida mais importante? A vida do espírito, ou a vida espiritual, ou a vida material? O que é mais importante, matéria ou espírito? O que vocês acham? Cri. Não é uma questão de qual é a mais importante. A questão é que nós somos espíritos. E a nossa realidade é espiritual e o encarnado, né, a nossa vida
corpórea, material, faz parte de um processo de desenvolvimento do nosso espírito. Muito bem. Aluno avançado é assim. O importante é a vida do espírito. E a vida do espírito passa por uma etapa, vamos dizer assim, né? Por um período na matéria e outro período fora da matéria. Então, o mais importante é a vida do espírito. Mas, nessa transição, a gente tem momentos aqui e tem momentos em outro lugar. Vamos, então, falar sobre esse outro lugar. E aí eu começo já fazendo aquele nosso combinado. A construção desse conteúdo será feito por todos nós. Podem perguntar a qualquer momento, só basta levantar o braço, porque ela hoje está preparada para caminhar 6 quilômetros. Então, ela precisa bater essa meta e precisa andar aí na sala levando o microfone. Então, para os nossos objetivos, né, dessa noite, primeiro, a percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com os seus níveis evolutivos. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: a morte, né, essa tão temida morte, né, do corpo físico, ela não tem o condão, aquela varinha mágica, né, de transformar as pessoas, porque isso é algo, assim, é um engano muito comum. Não sei se já viram, eu até vou contar uma história, né? Muito tempo que eu não conto história. Quando eu era criança, né, quando eu era jovem há pouco tempo, eu morava numa rua, era uma rua sem saída, lá no Rio. E a rua era assim, tinha, na entrada da rua, tinha um posto de gasolina do lado de cá e do outro lado tinha um barzinho. E aí o pai do meu amigo, do Fábio, quando dava 7, 8 horas da noite, era a hora que ele chegava do trabalho. Ficava já os amigos, ficava todo mundo de olho, que quando o pai do Fábio chegava, a gente avisava: Fábio, chegou, aí ele subia correndo. Porque se o pai dele chegasse, se ele estivesse na rua, ele já chegava dando catiripapo nele. Nessa hora, não pode, tem que subir e tal. Isso sabe como é que é a mãe, né? A mãe deixava, porque, né, não, puxa, ó, seu pai chegar, você sobe e tal. Aí, legal. Então, o que ele fazia? Ele vinha, parava o carro no posto de gasolina, entrava no barzinho, dava uma calibrada e vinha. Quando ele vinha, se a gente se distraísse e o Fábio estivesse ali, ele já vinha dando na orelha dele: sobe agora. Eu era jovem há muito pouco tempo mesmo, coisa de 9, 10 anos, eu ficava com tanta raiva daquilo. E o pior, ele subia, ia para o apartamento dele. Se fosse num dia que pegou o Fábio ali, quando chegava em cima, mesmo que se a mãe do Fábio fosse interagir, não, fui eu que deixei, não sei o quê, sobrava para ela. Ele partia para cima dela, com agressividade. E a gente, amigos ali, a gente ficava aborrecido com aquilo, incomodado, né? Criança, mas a gente ficava muito incomodado com aquilo. Um belo dia, sabe o que aconteceu? Curva ABC da vida. Você nasce, cresce e morre. Ele morreu. E aí, o que aconteceu? As pessoas falavam assim: santo homem, que Deus o tenha num bom lugar. Olha que frase fantástica, né? E eu, naquela idade, eu já falava assim: não é possível que Deus vai ter ele num bom lugar. Ele batia no meu amigo. Não é possível que seja um bom homem, que seja um santo homem. Era coisa de criança, né? Mas, enfim, já era aquele pensamento de que a morte não transforma ninguém. Então, quando ele chegou lá na vida espiritual dele, ele era o que ele era. Não se transformou. E ninguém se transforma. Se duvidar, ele para entrar lá, ele deu umas catiripapo em São Pedro, querendo entrar logo porque, sei lá, qual era a pressa dele. Mas, essa é uma história verdadeira, não é história mesmo de quando eu era criança, não é brincadeira não. Mas, ela é para dizer que a morte não muda ninguém. Então, se a gente quer ser melhor, a oportunidade é agora. A gente tem que buscar essa transformação agora. Seja no planejamento reencarnatório, que a gente viu semana passada, seja se despojando, né, daquelas nossas más inclinações e buscando estar amanhã melhor do que nós somos hoje, é agora. Por quê? No planejamento desencarnatório, que é natural, né? A gente sabe que desde o dia que a gente nasce, tem que ir se preparando, porque isso vai acontecer, né? Não tem como correr disso.
Eu desejo e espero ter dado o DNA da minha avó. Minha avó está com 97, inteirona. Assim, chassi às vezes dá um pouquinho, corre um pouquinho para o lado, tem que fazer uma cambagem, né, um alinhamento, mas 97 anos, perfeita. Eu espero ter dado esse DNA, né? Ninguém quer ir embora. Mas é algo que não tem jeito, a gente já sabe que vai chegar uma hora que a gente tem que ir, né? Então, se preparar para isso já desde cedo é uma missão nossa. Pois não. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esse pensamento de que ele desencarnou e ele não Virou vai mudar. Virou a aquela entidade. pessoa, A gente pensa assim, nossa, santa pessoa. não virou aquele santo que todo mundo diz. Na aula passada teve uma parte que falava assim, quando a pessoa está desencarnando e ela se arrepende, ele podia ser o pior ser humano aqui. Se arrependeu, ela vai como uma pessoa melhor. Eu achei um pouco, assim, uma coisa que eu não aceitei muito bem. Eu assim, também não entendi. Como é que perdoado, não foi, teve algo semelhante assim, ela falou assim, quando você desencarna, se nos seus últimos segundos ali de vida você disser que se arrependeu de tudo que você fez, seu espírito vai ter uma melhoria, porque você se arrependeu. Então, aí eu fiquei um pouco confuso com essa mistura de, assim, tudo que eu fiz, isso não vai vir de volta para mim novamente. Entendi. Meu espírito não vai responder por isso em outra vida. Não, foi algo assim que... só para tentar falar dele. Me perdoe. É interessante porque, assim, era algo que me chocava no catolicismo, que eu ia lá e digo assim, quem é o padre que vira para mim, representante de Deus, e diz assim, eu conto meus pecados, e aí ele vai lá, passa a penitência dele e você está perdoado. Você pode fazer a miséria que foi, você chegou lá, confessou, vai rezar e está perdoado. Então, era algo que aquilo ali me angustiava. E aí, o que foi dito na aula, assim, foi uma questão de interpretação. Se houver o arrependimento sincero antes da desencarnação, entendeu? Você mostra que você aprendeu, o espírito mudou. E se houver esta mudança enquanto encarnado, aí você já foi para aquilo, você não tem que passar mais por algo que te leve àquilo. Você tem outras situações, mas que não te leva àquilo. Perfeito. Foi assim que eu entendi na aula. Me então, salvou agora. Porque olha essa justa que eu ia estar para explicar isso, né? Não foi simplesmente assim, eu me arrependi. Ele não falou da boca para fora. Ele teve o processo de aprendizagem, ele teve o arrependimento sincero, provou que aprendeu, e aí ele já vai em uma outra condição. Perfeito. Entendeu? Concordo com essa ideia aí. Eu acho que é por aí. Eu ia dizer, eu falei que eu ia ficar nessa ajuda, que eu ia dizer assim, olha, eu não sei o que ela quis dizer com isso, eu vou procurar saber para depois responder para vocês, mas eu tenho certeza que seria algo sensato. Mas o que ela trouxe aqui, perfeito, acho que é isso mesmo. Luiz, a morte não muda ninguém, né? Não. Mas, por exemplo, se uma pessoa tem um transtorno mental, uma esquizofrenia, uma demência, ou se a pessoa tem, sei lá, Alzheimer, quando ela desencarna, ela vai para que ela está livre dessa embalagem que estaria defeituosa, vamos dizer assim, porque o transtorno mental é causado por problemas, né, no cérebro, enfim. Ela consegue recuperar essa lucidez? Ela tem uma visão de, caramba, eu tive uma vida com transtornos mentais? Como é esse processo? Consegue, mas não imediatamente. Porque, na verdade, assim, quando você fala de um transtorno mental, vamos dizer assim, algo que não seja uma patologia, né? Algo que seja um problema físico, né? E que causa esse... A doença é física, é patológica. Quando ele está fora do corpo, ele não tem o corpo para ter aquela doença mais. Mas existe um condicionamento mental. Ele está acostumado àquela condição. Então, ele precisa se descondicionar daquilo. Ele vai demorar um tempinho para que aquilo melhore. Agora, pode haver uma doença não patológica, uma confusão mental do espírito. Então, está na mente. Ele vai demorar mais tempo para se
condicionar disso. Ele vai sair, ele vai desencarnar e vai continuar nessa confusão lá. É definitivo? Claro que não. Vai ficar bom, mas pode demorar um pouco mais. Às vezes, a reencarnação é o remédio. Às vezes, ele precisa reencarnar. É o que a gente chama de choque anímico. Quando ele se insere novamente na matéria, na energia material, ele vai resolvendo um pouquinho também essa confusão mental. E aí ele volta ao normal, às vezes em algumas encarnações. Mas vai ter solução. É porque é muito interessante. É tanta coisa, né? É tanta Por coisa. isso é que o curso são 5 anos. É muito interessante. É só a questão, assim, lendo, no caso que ela falou, ser uma patologia, algo assim. Quando há o desencarne, o que é que acontece? Segundo os livros de André Luiz, assim, ele vai para uma estação de tratamento, um lugar de tratamento para poder se readequar, Sim. pelo que você falou aí. A gente vai ver isso hoje. Ah, é hoje? É. Então vou calar minha boca. Aproveitando isso, então, vamos pensar. Durante o sono, quando o espírito tem Se a liberta. sua liberdade, Uhum. e a pessoa que também sofre de Alzheimer e tudo mais, qual é a situação desse espírito quando o personagem está dormindo? Tá, vamos para uma situação mais fácil, que vocês fazem pergunta difícil demais. Por exemplo, o cara é tetraplégico, para a gente poder vincular uma doença física apenas, né? Quando ele está desdobrado, ele anda normalmente, porque aquela questão é uma questão puramente física. Ele tem uma limitação do seu veículo de manifestação na matéria, né? na dimensão material, quando ele está fora. Agora, se ele tem uma confusão mental, ele cria um protocolo mental que não é porque não tem um botão que desliga, está perturbado, não está. Na mente. Está na mente. Quando ele desencarna, isso não tem um botão que gira e ele fala, ele está bom. Ele vai permanecer com essa confusão para se recondicionar. Quando ele diz, a mesma coisa, é igual. Ele vai ter essa perturbação, ele não vai se curar imediatamente daquilo. Se aquilo for uma limitação física, uma patologia, uma limitação cerebral, existe uma área do cérebro, né, chamada área de Broca. Se houver uma lesão nessa área, a pessoa entende tudo que está acontecendo e não consegue falar. É uma limitação cerebral, física. Esse, na hora que ele estiver desdobrado, ele vai falar tudo, vai entender tudo, não tem problema nenhum. Agora, se ele tiver um problema mental, quando ele estiver desdobrado, ele ainda terá essa confusão mental por um tempo, até que ele se recondicione daquela condição. Não vai ficar para sempre. Ok? Luiz, boa noite. Boa noite. Eu posso dar um depoimento pessoal meu? Claro. Alguns anos atrás eu tive AVC e securou meu braço esquerdo, então eu tenho limitação aqui. A fisioterapia me ajudou muito. Sim, Mas eu a maioria das vezes, me vejo normal, fazendo tudo que eu faço normal. perfeito. E algumas vezes não. Eu sinto meio desequilíbrio, mas na verdade aí é condicionamento, não de fato. Pois é. A gente passa, das 24 horas do dia, a gente passa 3/4 do tempo, 8 horas dormindo, né? É 1/3 dormindo. Eu estava querendo pegar a parte que a gente está acordado, né? Então, 3 vezes o tempo que a gente passa dormindo, a gente passa acordado na condição de vigília. Ou seja, a sua consciência está nessa condição. Se tem uma limitação corpórea, você está se adequando àquela situação. Nas 8 horas que você está dormindo, olha, é o menor tempo. Você não consegue girar um botão e você se condicionar a um outro estado. Então você terá ainda algumas sequelas disso. Você desencarnou, você vai ficar um período maior de tempo fora daquela condição limitante que o seu corpo físico imprimia. Aí você se recondiciona. Você entra num outro protocolo de funcionamento, porque o seu problema não estava no corpo físico. Não estava no espírito, na mente. Estava no corpo físico, né? Então, isso muda
com um determinado tempo. Mas você despertou na pátria espiritual, você desperta com aquilo que você tinha aqui. Você vai melhorar, certo? Ninguém, de novo, né, o condão da morte, né? Ninguém vai acordar na vida espiritual diferente do que era. A gente vai levar as nossas dificuldades todas, a gente vai levar também as nossas virtudes todas, mas nós seremos o que somos no momento em que acordar. Ah, pode cair a ficha. Aliás, parêntese, né, fui falar cair a ficha outro dia lá em casa, meu filho falou, o que é isso, hein? Eu nunca vi orelhão com ficha. Mas aí caiu a ficha depois. Por quê? Porque aquilo que a gente está nessa vida de relação vivenciando, às vezes aqui a gente não acorda ainda. Mas quando você chegar lá, fala, caramba, olha só, como é que não me dei conta disso, né? Tanta coisa que passou aqui era para eu ter acordado para esse detalhe e eu agora só eu estou vendo isso. Então, caiu a ficha depois. Aí você muda. Mas isso pode acontecer e acontece bastante depois do desencarne. Aí as pessoas falam, puxa, agora é tarde demais. Não é tarde demais. Você vai ter outras oportunidades de continuar com essa sua mudança, né, que é bem-vinda em qualquer hipótese. Certo? Então vamos começar o tema de hoje? Então vamos lá. Bom, alguns objetivos, né, a serem cumpridos. Entender as variações do fluido cósmico universal. A gente enfatizou, lembra que eu trago de volta esse slide, que Deus cria dois princípios, né? Vai esse trequinho encher de novo aqui. Dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material, não foi isso que a gente falou? Até aqui, para a gente falar de espírito, de evolução, de libertação, de reencarnação, a gente enfatizou o princípio espiritual, que se apropriou do princípio material para se desenvolver, né? A partir de hoje, a gente vai enfocar no princípio material, porque para a gente entender as dimensões, para a gente entender os lugares, vamos dizer assim, né, as instâncias espirituais, é preciso que a gente entenda a matéria, e preciso que a gente entenda o princípio que forma isso, né? De que é construído essa cadeira aqui? De que é construída essa cadeira? Que é matéria, né? Que se originou de onde? Do fluido cósmico universal que foi criado por Deus. Então a gente vai por esse viés hoje, certo? Então, a percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. A gente tem várias instâncias, vários locais, e que tem as suas regras e as suas e oferece, né, as condições necessárias para cada tipo de espírito. Tá fácil hoje, hein? Só 500 metros por enquanto. Vamos chegar a 6 quilômetros. Eu posso dizer... Pode, tudo que você quiser. Não, calma. Eu posso dizer que tudo é fluido. Tudo é Se você fluido. está se referindo ao que é matéria, sim. Tudo de matéria, não. Até porque tem um princípio espiritual e material. Tudo é um fluido, só que ele tem diferentes formas de se apresentar. Vai ter um slide que vai mostrar isso bonitinho aí. Você vai... Eu só quero saber se o espírito entra nisso. Entra, Ou só a porque matéria. existe a trindade universal. Já ouviu falar na trindade universal? Sim. Só existem 3 elementos no universo, que são Tá no... Deus, espírito e matéria. Só. Tudo que você falar é explicado por esses Deus, 3 espírito elementos. E matéria. Então, espírito e matéria, os dois estão atrelados ao fluido. Não. O espírito não, só a matéria. O espírito é uma singularidade não material. Ele está fora de é isso que eu qualquer quero coisa. saber. O espírito não entra aí. Então, Lembra, Deus cria 2 princípios, né? sim. Princípio espiritual, uma coisa. E Princípio material. Então, espírito não é matéria. O fluido tem a ver com o material em diversas densidades, formas diferentes. Tem a ver com o material e tem a ver com o espiritual, mas não tem a ver com o espírito. Tá. Então, vamos lá. Bom, vida espiritual. E afinal, né? Sobre isso que a gente está falando.
quando desencarnamos, para onde nós vamos? O que vocês acham? Eu mal criado que era, né, achava que esse pai desse meu amigo lá, ele ia para onde? Hã? Para o inferno, é o que eu pensava na época, que eu nem sonhava com umbral. Né? Aliás, hoje eu estou com vontade de contar a história. Se vocês não se importarem, me lembrei de uma história aqui agora, que é boa essa é boa. Essa eu ouvi o Medrado contando, então agora já passou a ser minha, porque depois você conta 3 vezes, você se apropria da história. Né? Tinha um casal, e o casal era aquele casal fantástico, né? Assim, interagiam, cúmplices, né? Tudo de bom, aquela vida fantástica e tal. Mas um belo dia, a esposa adoeceu, foi para o hospital, ficou internada, e ela ficou lá naquele processo, mas o marido lá, todo dia, acompanhou ela em tudo que pôde, o cara, sabe, prestativo mesmo, cúmplice, estava lá. Ela desencarnou, não teve jeito. Aí, fazer o quê, né? Ela foi lá para uma cidade espiritual, e quando chegou lá, a primeira coisa que ela fez, na hora de entrar na cidade, ela, nossa, que coisa linda, que lugar maravilhoso, puxa, eu quero trabalhar aqui, eu quero entrar aqui, o que eu preciso fazer para entrar nessa cidade? Aí a pessoa que estava lá na porta falou, não, olha, é muito simples, você tem que soletrar uma palavra. Aí ela, qual é a palavra? Ela, amor. Ela, nossa, amor, tá bom, soletrou amor, né? A-M-O-R. Pode entrar, minha irmã, seja bem-vinda, a cidade é toda sua, pode trabalhar. Legal, e ela ficou lá, trabalhou alguns tempos, né? Só que a curva ABC da vida, o que aconteceu? O marido dela desencarnou também, né? O marido desencarnou. E aí, o que aconteceu? A primeira coisa que ele pensou, ele falou, não, eu preciso localizar a minha amada, né? É a minha companheira de tantos anos e tal. E ela, sabendo de lá que ele tinha desencarnado, ela também foi lá para o portal lá de entrada da cidade para esperar ele, para receber ele. Afinal de contas é assim, né? As pessoas queridas vão nos receber e a gente também vai receber as pessoas queridas quando chegarem lá. E aí, quando ele chegou lá, que ela estava lá para receber ele falou, olha, meu amor e tal, que bom, saudade de você, olha, queria tanto estar aqui com você. O que eu preciso fazer para entrar na cidade? Ela falou, olha, você vai ter que soletrar uma palavrinha. Mas antes, eu queria que você me contasse, meu amor, porque para mim foi tão sofrido, eu fiquei aqui esse tempo todo te esperando. E como foi para você os seus dias? Ele, eu te conto, olha, você não sabe, Damar. Sabe aquela enfermeira que cuidava de você no hospital? Aquela loura, bonita? Pois é, casei com ela. E aí, você sabe o que aconteceu? Eu ganhei na loteria. Nós tínhamos planejado ir para Paris, lembra? Eu fui com ela. Fui para Paris com ela, conheci lá a Torre Eiffel, e a gente andou lá no Rio Sena, e foi maravilhoso, viajamos o mundo todo, puxa vida, mas aí eu fiquei doente, né? Eu adoeci. Bom, mas agora não importa, eu estou aqui, né, meu amor? Que saudade de você. E agora, me fala logo qual é a palavrinha que eu tenho que falar para eu entrar aí nessa cidade. Aí ela, tá bom, Arnold Schwarzenegger. Eu acho que isso não se faz, né? Quem é que sabe soletrar Arnold Schwarzenegger? Me fala aí agora. Coitado do cara, está até hoje lá na porta, não entrou na cidade. Bom, brincadeiras à parte. Eu acho justo isso, a mulher fazer um negócio desse. Injusto, né? Só porque o cara ganhou na loteria, conheceu lá, né, a enfermeira que cuidava dela, olha só, qual o problema nisso, né? Fazer o quê, né? Então, que coisa, né? Bom, o espírito será atraído vibratoriamente para as regiões astrais com que se afiniza moralmente. Então, não tenha, a gente vai dizer assim, eu quero ir para tal lugar, mereça. É só o que a gente pode dizer, mereça. Porque você vai ser atraído naturalmente pela sua vibração, pelo que você é. Porque todos nós vibramos o que somos. A gente aqui, né, eu posso estar dizendo para vocês assim, ó, eu sou bonzinho, mas tem alguma coisa aqui dizendo não sou, né? Eu sou bonzinho, gente, eu sou bonzinho. E vocês podem até acreditar. Agora, quando chega lá, não tem esse eu sou bonzinho. Você é o que você é. Porque as máscaras caem, né? Aliás, André Luiz diz isso, né? Que o baile de máscaras acontece aqui. Quando você chega lá, não tem isso. Porque você não precisa de mostrar um CPF, uma identidade. É a sua vibração.
Quando você se aproxima de alguém, alguém sabe qual é a bisca que você é, né? Se você não é boa bisca, não vai achar que vai se passar por ser, porque não é assim. Então, não tem como a gente enganar. Então, seremos atraídos naturalmente pela nossa vibração, para um lugar com a mesma vibração, igual. Você é aquele cara que bate no filho só porque ele estava às 7 horas da noite brincando com os amigos e chega em casa e ainda bate na mulher também, você vai para um lugar que você vai achar alguém que vai bater na sua orelha lá, porque não é porque é uma vingança ou vai ter que passar pela mesma coisa, não é por isso, mas é por sintonia, ele vai encontrar pessoas iguais, né? Você estará entre pessoas iguais, né? Bom, e aí, aquela pergunta que eu fiz no início, ela era para ser nesse slide aí, né? E afinal, a vida espiritual é a vida verdadeira? O que vocês acham? Sim, né? Pois é. Agora, a gente costuma dizer assim, né, que o que tem lá do outro lado, vou chamar de outro lado, mas entre dimensões não seria que lado, né? Em cima, embaixo, né? Não tem outro lado. Mas vamos chamar assim, só por uma questão de melhor entendimento para nós, né? E o que teria lá do outro lado? Aí, ó, tem um exemplo aqui, né? Que eu estou sem a luzinha. A foto de cima ali é a cidade de Nosso Lar, é uma cena do filme, né? Que eu copiei ali. E ali embaixo, uma cidade, São Paulo, né? Uma metrópole, uma grande metrópole brasileira. O que a gente vê de diferença ali? Quer dizer, parece, né, que dentro, a Tânia que poderia definir bem para a gente, né, arquitetonicamente, há ali um ar, né, de modernidade em Nosso Lar, algo mais futurista, talvez, né, alguma coisa nesse sentido. Mas é a mesma coisa. Então, se aqui a gente trabalha e, enfim, vive, né? Lá a gente vai fazer a mesma coisa. Não vai ter outra coisa, a gente vai fazer as mesmas coisas. Com a diferença de que aqui existe... Bom, nem tanta diferença assim, né? Eu ia falar uma coisa, mas já fiz um parênteses no meio. Porque, por exemplo, na própria cidade do Nosso Lar, tem relatos de André Luiz que existe uma moeda lá, né? Que é o bônus hora, né? Então, ainda que isso, a gente só vê relato lá de Nosso Lar, né? Que tem uma paga pelo seu trabalho, né? Nos outros lugares é sempre meritocracia, né? Então, você trabalha, merece e tem, né? E a predominância da ideoplastia. Por exemplo, não sei se eu vou decepcionar as meninas agora, né? Porque eu sei que vocês gostam de ir para o shopping para olhar aquela sandália bonita, né? E aí tem todo aquele glamour de ir para o shopping comprar. Lá não vai precisar nada disso, né? Você, pensou na sandália vermelha, está ela lá. Ideoplastia. Então, muito menos trabalho, né? Mas, em Nosso Lar, se fala sobre uma moeda, que é o bônus hora, que você vai conquistar também fruto do seu trabalho. Após o desencarne, para ratificar o que já falamos aqui, continuamos nossa individualidade, isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos na vida. A morte não nos livra das imperfeições, seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente para as regiões astrais com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico e, a partir desse ponto, o espírito será conduzido às cidades espirituais compatíveis, onde receberá instrução para mais tarde retornar à carne. Que recondicionamento psíquico é esse do que a gente está falando? Já que a gente falou de Nosso Lar, e eu trouxe inclusive uma imagem, né, cena do filme, o André Luiz, que aliás, quem já leu o livro Nosso Lar? Bacana. Quem não leu, o filme é legal também, claro. Aliás, eu adoro. Mas o livro é o livro, né? Tem coisas que estão no livro que a gente não vê no filme.
Por exemplo, o que eu vou mencionar agora. André Luiz, quando desencarnou, ele foi atraído naturalmente para uma instância espiritual chamada de umbral. E ele permaneceu lá naquela região durante um tempo. No livro relata que foram 8 anos. No filme não dá para a gente entender. Ele ficou um tempo lá, né, entre aspas, sofrendo naquele charco lodacento, né, aquela coisa assim, e querendo ajuda e tal, até que num dado momento ele faz uma súplica lá, né, em forma de prece, tão sincera que aí foi possível ele ser ajudado. E aí os trabalhadores lá da cidade, nosso lar, vieram ao auxílio dele, ele foi resgatado e foi levado lá para a cidade nosso lar. E daí começa o filme, né? Não vou... Em relação a isso, a questão do umbral... Eu ia falar que eu ia parar aqui, que é para eu não dar spoiler do filme para quem não viu, Não né? vou falar nada do filme. É em relação a essa questão do vínculo com o material e tudo. Ele não tinha consciência de que foi um suicídio involuntário, né? Ele tinha uma Vamos outra lá. culpa, uma outra coisa que fez acontecer isso. É isso. A questão dele do apego ao material, essas coisas. Mas, assim, pelo que eu entendi, tanto lendo o livro como assistindo o filme, ele é um Bin Laden da vida. O Bin Laden, assim, ele não era mal... A gente não teria ele como uma pessoa mal, ele só não era caridoso. Mas vamos dizer assim, para ele, a condição mental dele, ele era uma pessoa que cumpria com tudo dele, ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa... Como é que ele vai para esse umbral e passa 8 anos, se a energia mental dele... Não, é porque... Era minha dúvida, eu morro de medo do umbral, né? Antes de chegar aqui, eu tinha pavor até de falar, foi justamente lendo e assistindo o filme. Eu disse assim, rapaz, parar no umbral, que situação. Tem tantas coisas que a gente faz que a gente não sabe, a gente vai parar no umbral. E aí, disse que se foi inconsciente, que você vai e segue. Então, como é que ele foi parar lá? Porque, de uma certa forma, era inconsciente. Tanto que o povo passava, apontava, fulano, suicídio, não sei o quê. Mas ele não se via nessa condição. Por que ele teve que mudar essa ficha, cair essa ficha, como você disse, para ele poder ver a luz? Uma coisa muito simples, muito simples. Sabe o quê? Culpa. Onde é que estava a culpa dele? A culpa dele era o seguinte, ele era um médico, né? E ele devia cuidar das pessoas, salvar vidas, né? E ele devia saber que cuidar da própria saúde, aqui ó, de mapa, né? Cuidar da própria saúde faz parte, né, da boa conduta do ser, né? Ele não fez, ele era um bom vivant, era um boêmio. Ele fumava, bebia. Ele tinha condição de levar uma vida diferente, porque ele era consciente, mas ele não levava. Não levava, ele não se cuidava. Qual foi a questão dele? Suicídio inconsciente, né? Ele se levou, né, àquela condição, ele ficou doente e ele sabia que ele ficou doente pela condição da vida que ele levava. Então, aí gerou uma coisa chamada culpa. A culpa levou ele para o umbral. Até que ele entendeu, né, que ele teria uma outra forma de conduzir a vida dele, e aí ele abriu a possibilidade de ser ajudado. Foi que ele foi levado para lá. Então, a culpa é uma âncora, leva... Por isso é que eu hoje não tenho culpa de nada. A Adenauer fala uma coisa que eu acho fantástica. Eu ainda não tenho condições de falar dessa forma, mas ele diz assim, olha, eu não tenho culpa de nada. Se Deus quisesse que eu fosse perfeito, já teria me criado perfeito. Como ele não criou perfeito, então eu posso errar à vontade. Se eu errei, eu não tenho culpa de nada. Eu posso ser responsável pelo que eu fiz, mas não tenho culpa, porque para ser culpado, eu teria que ser perfeito e estar fazendo errado, né? Então, pois não. Ô, Luiz, sempre me pareceu um pouco injusto essa punição do André Luiz, porque, veja, ele viveu numa época em que aquele comportamento de bom vivant era, mais do que tudo, estimulado pelos seus pares. Uhum. No início do século XX se fazia comercial de cigarro, o cigarro era usado para combater problemas do Nossa, pulmão. cada um.
né? Mais bonito Bebidas que o com outro. drogas, bebidas com cocaína, era muito comum no início do século XX. Ele era fruto daquele meio. De toda sorte, ele foi um homem que estudou, constituiu uma família. Para aquela sociedade, ele era considerado um homem de bem. Nunca, pelo menos no que se tem registro, nunca lesou ninguém. Esse conceito de cuidar da saúde, inclusive, é uma coisa muito recente. Vem dos anos 70 para cá que as pessoas começam a se preocupar com essas questões preventivas. Então, ele desenvolveu uma culpa e, de repente, ele apenas foi fruto do seu meio, viveu sua própria vida e foi parar no umbral. Aquela punição não me parece severa demais para o tipo de pessoa que ele foi, que, de repente, não cometeu crimes, não cometeu assassinatos, sabe? Eu fico pensando, então, com os Big Macs que eu ando comendo, eu já estou pelo menos 20 anos de umbral. A quantidade de carnaval que eu já fui, então... Rapaz, Big Eu só Mac vai saio, pro umbral, é? Caramba, vou ter que parar, hein? Sabe o que a minha esposa fala de mim? Que quando eu desencarnar, eu vou ser obsessor de churrascaria. Porque, lá em casa, todo domingo é churrasco, não tem jeito. Então, pois não. Nós vamos falar sobre isso, Eu te entendo, mas não é porque a gente começou a pensar em cuidar da saúde agora que isso já não era algo necessário. E o ponto, né, dele ter chegado a essa situação foi a culpa. Se ele não tivesse se culpado, olha que coisa incrível, né? Ele podia ter feito tudo isso, né, ter entendido que a sociedade o colocava nessa direção, e se ele não se culpasse por isso, mas a consciência dele foi o que levou ele para essa instância. Muitos outros, sem culpa, esse é o caminho. Acabei de contar aqui, olha, se Deus quisesse que eu fosse perfeito, teria me criado perfeito. Se ele não criou, então eu não tenho culpa, a culpa é dele. Se a gente tiver que botar a culpa em alguém, coloque em Deus. Então, ninguém aqui vai sair culpado de nada, nem do Big Mac. O que eu tenho lido é que, até no umbral, tem diversos níveis, certo? De casas, né? Perfeito. Que chama de casas. Então, assim, Vai ter um slide que vamos tem ver um isso. que é para aqueles criminosos, aquelas coisas viciados, e não sei o que. Tem outro que já é mais leve. E vão assim até ele conseguir chegar numa conscientização, né? Perfeito. Como é o nome da senhora? Rosa. Dona Rosa, próxima turma, a senhora já vai vir fazer essa aula, já está convidada, porque perfeita a sua colocação. Vai ter um slide aí que vai mostrar exatamente isso. Perfeito, é isso mesmo. Tem um umbral, né, que é o mais profundo, vamos dizer assim, que é aquela última instância lá, que é aquela do filo porque quilo. Conhece esse termo? O cara faz o mal porque quer fazer, e ele sabe que está fazendo mal e ele faz porque quer. Não quer sair, é a condição dele. Então ele está lá no umbral mais grosseiro, né? Agora, tem aqueles que já estão na parte mais superficial, que ele está na condição de mudança. André Luiz, aliás, a cidade Nosso Lar, para quem deseja ir para Nosso Lar, eu desejei durante um tempo. Até porque, eu não sei se eu posso falar Quem? Djalma, não? Então, eu também acho que não. Eu também já desisti disso. É porque a gente vai ver hoje ainda, né, que geograficamente existe uma relação com, como é que o nome é? Espiriograficamente? Será que existe essa palavra? Porque geográfica está se referindo à Terra, né? E a cidade espiritual não está na Terra. Mas ela está na mesma direção, vamos dizer assim, né, do Rio de Janeiro. Aí, minha cidade, aí eu falava assim, pô, vou sair daqui e vou para Nosso Lar. Mas hoje, pensando bem, já não quero não, acho que eu quero outra coisa. Várias vezes. Não tinha dinheiro, e ele foi se encontrar com essa pessoa depois que ele deu a mão, né? O filme traz uma cena disso aí, que a secretária dele, né, colocava pessoas para ele atender lá sem pagamento, e ele atendia, mas meio, né, goela abaixo, né, não era aquilo que ele queria. Mas, Luiz,
Tá. fazer uma pergunta. Pois não. Que a culpa é veneno da alma, nós sabemos, naturalmente. Mas, ou melhor, se um assassino não tiver consciência, não se sentir culpado, ele vai para algum outro lugar mais tranquilo? Rapaz, ele vai. Assim, eu ia falar um negócio agora, eu nem vou falar. Porque se eu falar, a gente não vai, hoje não vai ter aula. Vamos ficar aqui na reserva. Então pronto. Então não vamos falar dele não, senão a gente não vai ter aula hoje. Citou, né? Em relação ao que ela citou, da questão do umbral, lendo os livros dos missionários e outros, que segundo o que eu entendi lendo, o umbral não é o pior, muito pelo contrário. Tem níveis e situações inimagináveis. Porque o umbral é tudo, né? gente. Mas tem a parte mais grosseira. Porque aquilo de André Luiz a gente acha, Não, mas André diz Luiz que é tem suave. as partes que são assim, São, monstros, coisas terríveis, Aham. realmente. Isso mesmo. Mas nós vamos ver isso hoje ainda. Isso está na aula de hoje. Então, avançando um pouquinho mais aqui, para se entender a vida espiritual é necessário uma compreensão maior a respeito da energia que no Espiritismo é conhecida como fluido. Os fluidos são energias sutis que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é a condensação desse fluido e as várias modalidades de energia conhecidas pelo homem são estados diferentes do mesmo fluido cósmico universal. Matéria, energia e fluido são expressões da substância material que difere do princípio espiritual pela inteligência presente neste último. Está no livro de vocês e é exatamente o que você falou ainda agora, né? Com relação às dinamizações de uma mesma coisa, né? Desse fluido e que vai se apresentar em dimensões, inclusive, distintas, né? Em apresentações diferentes de uma mesma coisa. Bom, aí para a gente entender isso, a gente vai relembrar um pouquinho aquele slide de Deus, né? E que fala sobre a trindade universal, aquela que diz que no universo só existem três coisas: Deus, Espírito e matéria. E a gente explica o universo a partir desses três elementos. Mas, se a gente buscar lá na pergunta, vocês já devem ter decorado isso, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, qual é? Que é Deus? Qual é a resposta? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é isso? Então, o que acontece? Inteligência suprema, não há, né, nada que se equipare, né, a essa inteligência. Causa primária de todas as coisas, então é o que tudo veio depois dele, né? Ele é a causa primária, tudo veio depois. Então, Deus como Criador. E aí, Deus como Criador, ele cria aqueles dois princípios, né, que vão formar a trindade. O princípio inteligente, né, ou o princípio espiritual, e o princípio material. Até aqui, a gente enfatizou a evolução do princípio inteligente, porque ele se apropria da matéria para se desenvolver, né? Lembra? O princípio espiritual, ele vai lá para o reino mineral primeiro, depois vegetal, depois, não é isso? E ele vai se desenvolvendo e até chegar ao hominal, e ele continua se desenvolvendo até o angelical, né? Segundo Kardec, no Livro dos Espíritos. Agora, hoje, a gente vai enfocar essa dinâmica, porque o fluido cósmico universal, ele também se dinamiza, né, em inúmeras nuances de apresentação para formar as dimensões. Então, esse fluido cósmico universal e quais as suas variações, né? Então, vamos lá. Primeiro, um conceito de fluido. Então, fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos. É o que está lá na Wikipédia. Bom, a gente usa muito corriqueiramente aqui falar sobre mais denso, menos denso. Não, porque o corpo espiritual ele é menos denso ou ele é mais sutil. A gente usa muito
corriqueiramente essa terminologia, né? Então eu trouxe ali que é para a gente agora não errar mais. Quando a gente está falando do fluido cósmico universal, FCU, então ele é muito sutil em relação à matéria física. Então ele é mais sutil e o que está na matéria física é menos sutil. Se a gente for usar a palavra denso, então o fluido cósmico é menos denso e a matéria é mais densa, né? Então é essa a relação. E a gente tem ali nessas dinamizações desse fluido, a gente vai ter a matéria astral, que é uma matéria muito sutil, aí uma matéria etérea, né, que também em relação à matéria, ela é bem sutil ainda, e aí chega na matéria física, que é essa tangível, né, que a gente consegue alcançar e mensurar muito facilmente. Tudo liberado, né? A questão do fluido cósmico. Lembra das etapas do corpo matéria, do perispírito, entre a matéria e o perispírito tem o corpo etéreo. Como? Duplo etéreo, e aí tem as outras instâncias até chegar no espírito. Uhum. Né? Então, essa questão perispírito e essas etapas dele, essas partes, como se diz, é o fluido. Todos são formados do fluido. Fluido a partir do fluido Só não o cósmico. espírito. Só não o espírito. Perfeito. O espírito é uma singularidade não material. Mas as outras que você apresentou, tudo que tem uma forma ali, Matéria. fluido cósmico. Em diferentes condensações. Exatamente. Então, o corpo físico, fluido cósmico universal. Duplo etérico, fluido cósmico. Corpo astral, fluido cósmico. Chegou lá no último, mental superior. Acabou a matéria, porque o próximo é o espírito. Aí não é mais matéria. Espírito não é matéria. Ok? Bom. Ué, o que aconteceu aqui? Pegadinha isso? O que aconteceu? Não é nem aula de mediunidade, de obsessão, não é não, Rodrigo? A aula de obsessão é que é assim, a gente está falando da aula quando vai ver... Ih, rapaz, agora disparou. Aê, pronto. Então, ó, do fluido cósmico, então vamos falar sobre os fluidos, né? Do fluido cósmico universal, origina a matéria ponderável. O que é a matéria ponderável? Está aqui, né? É o que a gente conhece, né? Como tudo que está construído aqui, tudo é matéria. Nossos corpos, né? Matéria física. E dessa matéria, a gente tem alguns estados, né? Que são estudados normalmente. Os mais conhecidos, né? Tem o sólido, tem o líquido e tem o gasoso. Quando a gente estiver estudando lá na pós-graduação, a gente vai ver que tem um outro, que é o plasmático. Mas, por enquanto, a gente está ainda no primário, vamos estudar esses três. Desses dois aqui, a gente vai entender que são os fluidos materiais. Né? Agora, desse mesmo elemento primordial, que é o fluido cósmico universal, ele vai derivar para a matéria imponderável, ou matéria etérica. Essa matéria, ela vai gerar o perispírito, que a gente acabou de falar. Então, o perispírito é formado dessa matéria, que é uma dinamização do fluido cósmico universal. E ela também gera todas as matérias conhecidas no mundo espiritual. Então, você está numa cidade espiritual, as construções todas são a partir dessa dinamização desse fluido chamado fluido cósmico universal. Tudo que existe numa cidade espiritual é fluido cósmico universal dinamizado. O sólido não diretamente, fluido não. Há uma possibilidade, a gente vai ter que ir para a pós-graduação para discutir, assim como a forma plasmática, né? O líquido e o gasoso vão formar os fluidos, né?
O sólido, não, nessa análise. Mas existe uma hipótese de também ser, mas aí é papo para um churrasco, para a gente estar tomando uma Coca-Cola e tal. Coca-Cola não pode também, já parei, só suco. Água de coco, mas também demais não dá, o potássio vai lá para cima, olha, que coisa, que dilema que a gente fica, né? Então agora eu estou só no suquinho. Então, ó, e também dessa matéria etérea, os fluidos espirituais, né? Então, que vão se movimentar a partir do nosso comando, da nossa vontade. Então, entendido isso, a gente vai lembrar lá, lembra o princípio espiritual, ele se apropria da matéria e ele vai passar primeiro no reino mineral. Aí ele vai aprender basicamente lá o início da formação do seu psiquismo, ele vai para o reino vegetal, ele vai ganhar a sensibilidade, né, como habilidade principal, aí ele vai para o reino animal, ele ganha o instinto, né, principal habilidade do reino animal. Quando ele chega no reino nominal, os sentimentos e as vivências. Então, o princípio espiritual, se apropriando, quer dizer, coagulando a matéria em torno de si, ele vai se desenvolver. E aí, a gente vai dizer que ele vai da matéria bruta até a angelitude, né? Até a matéria mais sutil, né, da sua formação. O corpo físico, em relação ao mineral, né, aquele reino mineral, é uma matéria mais evoluída, né? Sim, mais evoluída e de repente mais vai para o angelical. Se a gente for pegar lá no livro dos Espíritos, ele vai dizer que a gente vai do bruto ao anjo. É um termo que ele usa. Claro que a gente não vai imaginar que vai todo mundo criar asinha, né? A gente não vai. Ainda que eu costumo até de brincar com isso, de dizer que para que a gente se torne anjo, a gente precisa, na nossa trajetória, construir as nossas asas, né? Uma asa da intelectualidade, a outra da moralidade. E a gente só vai virar anjo, né, e poder bater asa e voar quando essas duas asas estiverem bem desenvolvidas, né? Mas é claro que a gente sabe que não vai virar anjo, mas o termo utilizado é exatamente esse, né? Então, estamos fadados à angelitude, espíritos muito elevados, né? Espíritos puros. Então, é nessa ordem. Até aqui, né, mesmo ali o corpo animal, mas o animal também chamado inferior, né? O homem, o animal superior. Então, é o princípio espiritual. Há também quem diga, por exemplo, eu tenho lá em casa um pet que no meu coração ela é espírito. E quem é que vai dizer que não é? Porque ela até fala de vez em quando, ela não late, ela fala. Né? A gente já sabe tudo ali, interage ali no olhar, né? Já virou gente para mim. Então, há quem diga que não é princípio espiritual, mas vamos pela regra, né? Então aqui em cima a gente tem, a partir, né, dos corpos animais, a matéria chamada animalizada, né? E o conceito de espírito, quer dizer, o princípio espiritual torna-se espírito a partir daquele momento que ele vai animar corpos humanos. Então, ali está um mapinha mental ali de tudo que a gente falou até aqui. Bom, os espíritos, encarnados ou não, agem sobre os fluidos com o pensamento e a vontade. E fazem isso de forma consciente ou inconsciente. Você não precisa estar desejando fazer aquilo naquele momento para que a sua mente faça ou realize algo. Então, basta ao espírito pensar em alguma coisa para que ela se produza. É a chamada ideoplastia, né? A ideia que altera a forma. Então, a equaçãozinha para que isso ocorra é o pensamento mais a vontade igual à ação da criação. Então, é assim que ocorre. E é assim para nós. Não sei se vocês já viram, tem um livro que eu gosto muito e que agora tem um filme também. O Segredo, já ouviram? Vale a pena. Tô dando, não vou dar spoiler dele não, mas
É legal. Ele fala disso o tempo todo, né? Daquelas pessoas que materializam, né, entre aspas, aquilo que quer. Porque você coloca aquilo como um desejo e você cria isso no seu universo, né? Vai chegar aí. Tem uma pergunta lá atrás, Você falou do segredo. Você já leu, curiosamente, as 7 leis herméticas? Não. É muito interessante. Tem um livro chamado O Caibalion. Ele fala dos 7 princípios do universo. O hermetismo. Vou É procurar. muito interessante. Legal. Como hermetismo, isso? É. Vou procurar. Legal. Sobre a ideoplastia. Sim. Basta o espírito pensar em alguma coisa para que ela se produza. Aham. Eu, com minha ideoplastia, eu resolvo me vestir daquela forma. Aí um outro que me olha pode me modificar. Não. Então, não basta pensar alguma coisa para se produzir. Não, aí também virou bagunça, né? Já pensou? Aí o O cara chega lá, eu vou fazer uma chacota com ele, eu tiro a roupa dele, por exemplo. Não, também não é assim, né? A sua ideia forma a sua aparência. Por exemplo, alguns exemplos para isso. Chico Xavier, todo mundo conhece, né? E o cara que trabalhou com ele um tempão foi o Emmanuel, né? Emmanuel se apresentava para Chico numa configuração, vamos dizer assim, né? De uma forma. Num dado momento, o Emmanuel chegou para Chico e falou: olha, Chico, eu fui um contemporâneo de Jesus. Convivi com ele numa encarnação que ele era lá um senador da República Romana, né? Públio Lentulus. E aí ele falou: olha, a partir de hoje eu queria me apresentar a você da forma que eu me apresentava nessa encarnação. E ele muda, ideoplasticamente, ele muda as vestes, né? O perispírito dele, a forma com que ele se apresentava, ele muda lá para uma encarnação anterior. Então, aí imagina, alguém bagunçando, vai lá e bagunça Emmanuel. Não, aí não. Então, isso não muda, você fica assim. Por exemplo, quando eu desencarnar, o único retoque que eu vou dar, porque já é uma perfeição, né, esse corpinho, o único retoque que eu vou dar é que eu sou careca convicto, não tem nenhum problema não. Aliás, eu acho que os homens carecas são os mais evoluídos, então é fato isso, então não tenho nenhum problema. Mas eu estou ralando muito aqui na academia, 40 minutos de esteira, depois disso, mais uns 30, 40 minutos do treino, aí vou para abdominal, 3 tipos de abdominal, e continua ainda esse negócio. Ideoplastia, pois é a balança, né? Tem que fazer as duas coisas. Mas, enfim... Eu já tentei, mas o problema é que eu tenho que cortar o churrasco. Tem que cortar o churrasco. Ou o excesso do churrasco, esse é o problema. Não é, o churrasco também não tem problema. Mas não bebo. Bom, sim, bebo. Então, mas enfim, quando chegar lá, eu vou dar um retoquezinho, né? Tanquinho, pá. Pronto, né? Não precisa 40 minutos de esteira todo dia. Só para facilitar. Ideoplastia, então é o que vai acontecer. Você molda o seu perispírito, né, para uma forma que você se sinta bem. E ele vai dizer: não tem espírito vaidoso? Na verdade, eu acho que você acabou respondendo já, mas só para ver se ficou claro, que eu ia perguntar mais ou menos a mesma coisa que ele perguntou. Essa ideoplastia que a gente, essa habilidade, digamos assim, no nível espiritual, é sempre relacionado apenas com a gente mesmo, né? Eu não posso, por exemplo, nesse exemplo hipotético de vou ficar forte, eu fico forte. Mas vou ficar forte e vou casar com tal pessoa. Não posso, porque aí outra pessoa tem que ver se, né? É um plano ideal criado apenas para mim. Não tem como influenciar em relação aos outros espíritos, não é isso? Não, é para você. Agora, pode ser para você e para o universo ao seu entorno. Mas aí depende da sua condição de criação. A gente vai... Como? As cidades são criadas dessa forma, criadas e mantidas, né, por espíritos, né, que ideoplasticamente mantêm as cidades. Então, essa propriedade, vamos dizer assim, é para você e para o universo ao seu entorno. Mas, inicialmente, nós, né, simples imortais, não somos simples mortais, quando chegarmos lá, a gente vai conseguir ideoplasticamente mudar você. O seu entorno é algo que você vai conquistando com a sua evolução, né?
até poder criar mundos, né? Existem logos universais, são espíritos muito avançados, que são os mantenedores do universo, né? Mantêm os mundos todos, ideoplasticamente. Eu usei na aula passada um exemplo, não sei se você estava aqui a noite toda, algo parecido com isso, porque quando a gente fala em espírito, geralmente a gente lembra da erraticidade, mas na verdade o espírito somos nós, encarnados, desencarnados, todos nós, né? Então, de um modo geral, eu, Nádia espírito, Nádia personagem, mas espírito, desejei ao longo da minha vida ter um filho, era um desejo ter um filho, menino. Eu disse, se eu não tivesse com ninguém, eu ia fazer uma produção independente, mas eu ia ter um menino. E esse menino ia vir de tal forma, ia ser assim, 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 assado, né? E assim, eu mentalizava o que eu ia ser para ele e o que eu ia receber dele. E isso foi, eu recebi além, sabe? É algo assim, como se eu tivesse rabiscado assim, personalidade, tudo, e relacionamento. E tá nisso aí? Tá, mas assim, são tantas nuances, porque, de novo, aquilo que eu acho que eu já repeti isso 1 milhão de vezes, né? Não tem regras. Então a gente diz, olha, porque eu desejei, aconteceu e superou, bacana, pode ter sido. Mas tem uma infinidade de coisas que podem ter estado envolvidas nisso e para que isso tivesse ocorrido. Por exemplo, já está num plano prévio, que você simplesmente achou que estava desejando, mas você estava se lembrando. Você estava se lembrando daquilo, né? Não instinto, intuição. Então, por exemplo, pode se estar envolvido. Então, tem a ver com isso? Tem, mas tem muitas outras nuances, não é só pelo desejo, né, de uma situação que envolve uma construção maior, né? Então, tem outras coisas que implicam nisso. Aquilo ali está em relação a uma equação que está em relação à matéria, ao fluido, né? Que para nós, o fluido, a matéria encarnada, ela é muito difícil disso ocorrer. É impossível? Não. Quem é jovem há tanto tempo quanto eu vai lembrar de um cara chamado Uri Geller. Já ouviram falar? Tortador de colher. Consertava relógio. Eu fiquei com o meu relógio na frente da televisão, lá não aconteceu nada. Relógio quebrado, que eu adorava o relógio, não consertou. Mas o cara era um fenômeno, né? O cara conseguia alterar a matéria, né? Ele pegava a colher assim, ó, entortou, então, o negócio acontecia. Ele fazia um negócio assim na colher, a matéria se deformava toda, né? E ideoplastia, era de fato. E ele conseguia fazer isso nessa instância, né? Que a matéria não é tão moldável assim. Agora, na vida espiritual, na dimensão espiritual, ela é muito plástica, ela é muito moldável. Então, a gente não precisa ser Uri Geller para conseguir fazer, a gente consegue fazer com mais facilidade. Então, é nesse sentido ali, né? Bom, avançando um pouco mais, então, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem as suas moradas. Olha o que a gente acabou de falar, né? Parece que é mediunidade. Então, se organizam de acordo com a sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. A alimentação dos espíritos desencarnados se dá através de fluidos próprios que vitalizam o corpo espiritual. Agora tem um ponto muito bacana. Ah, sopinha! Então não vou contar, porque quem não assistiu o filme vai assistir, porque tem uma sopa deliciosa lá, em nosso lar. Se a gente for para instâncias mais elevadas, não tem aquela sopa. Lembra do condicionamento mental? Então, você desencarnou, eu vou voltar de novo, né? Minha esposa diz que eu não vou para o McDonald's quando desencarnar, eu vou para a churrascaria, porque eu vou ser obsessor de churrascaria, né? De tanto que eu gosto de churrasco. Aí o que acontece? Quando chegar lá do outro lado, eu vou procurar churrasco, não tem jeito. Até eu entender
né, que a matéria que precisava desse tipo de nutrição, às vezes exagerada, mas que precisava, era a matéria que eu já deixei ela, que eu não estou mais. O corpo astral não precisa disso. Aquela sopinha quebra o galho, né, para achar que você tem que ingerir alguma coisa, mas você não precisa mais daquilo, né? Sim. Uhum. Eu espero que sim. Estou trabalhando para isso. A gente estava fazendo uma análise pessoal, né, esses dias aí, dos 100% do que a gente fala, alguns conseguem chegar ao feito de realizar 60%. Depois, o que mudou? Você é igual. Depois você é igual. Então, ó, de tudo que a gente sabe que é, a gente consegue realizar pouco. Então, por mais que eu esteja aqui, eu falo isso para vocês, eu estou aqui agora aprendendo, porque eu estive sentado aqui até um dia desse, eu estava sentado aqui, a gente só trocou de lugar, mas continuo aprendendo. Desejo, por isso que eu falei, estou trabalhando para que, chegando lá, eu tenha essa consciência. Será que terei de fato? Não sei, estou trabalhando para isso, mas não é assim só, a gente já sabe tudo, né, e vai chegar lá e vai realizar. Eu ia contar outra história, mas eu vou contar tanta história hoje que daqui a pouco acaba o tempo, então deixa a história para depois. Mas uma outra hora eu conto. Bom, então é bom recordar, isso aqui é um dado interessante, olha da evolução das coisas, como é que acontece, né? Lá na revista O Consolador, André Luiz, né, fala isso aqui. Ele diz assim, ó, é bom recordar que em 1964, eu estava nascendo nesse ano, em mensagens publicadas no Anuário Espírita, André Luiz, o Espírito, né, revelou-nos que a população desencarnada na Terra andava perto de 21 bilhões de espíritos. Como o planeta registrava na época 3 bilhões de habitantes, equivalentes a 1/8 do contingente total dos encarnados e desencarnados, não é difícil entender que a margem para o crescimento populacional do nosso globo é muito grande. Então, isso aí em 1964. Então, isso progrediu de tal forma que, acho que, se não me engano, 2017, é o próximo slide, né, um censo trouxe 8 bilhões, mais ou menos, de habitantes na Terra. De onde vieram esses 8 bilhões? Dessa população, naquela época lá, ó, eram 21 bilhões que pululavam as esferas, né, a órbita da Terra, nas dimensões espirituais. E esse pessoal foi nascendo, né? E com o passar do tempo, porque houve uma época, né, aliás, eu perdi essa matéria, eu fiz um negócio no meu celular, rapaz, eu te contei isso, né? Eu fui mexer no meu celular para botar uma música, e aí apareceu escrito assim, deseja restaurar a configuração de fábrica, alguma coisa assim. Aí eu, de fábrica, é legal. Aí, pum, botei. Rapaz, perdi tudo que tinha no celular. Foto, contato, zerou, formatou, zerou o celular. Aí eu tinha um monte de coisa bacana no celular e perdi tudo. E aí o pior vai dizer assim, puxa, mas na tecnologia dessa, tem nuvem aí, né? Eu não gravava na nuvem, eu gravava no computador, aí resumindo, não estava atualizado o backup, salvei menos da metade do que tinha. Salvei ainda alguma coisa para aprender, deixar de ser bobo e aprender a usar essas coisas. Mas enfim, por que eu falei isso, tá vendo? Fica inventando história. A história que eu tinha para contar, né? Mas enfim, esqueci. Vamos continuar aqui, daqui a pouco eu lembro e falo. É a idade, estou ficando velho. Então, lembrei, eu era do censo, era do censo que eu estava falando, né? Então, de 2017, que vai dizer que tem mais ou menos 8 bilhões de encarnados, né? E, atualmente, 24 bilhões de desencarnados. Então, aumentou um pouquinho o número de desencarnados, sim, mas na mesma proporção, aumentou muito mais os encarnados. Aí o que eu esqueci, que lembrei agora, é o seguinte, o artigo, a matéria que eu estava no celular, era que dizia, assim, era
um artigo de jornal, uma matéria de jornal, e dizia assim, um idoso de 40 anos, né, era uma matéria falando de uma pessoa idosa com 40 anos. Então, mas era um jornal de meado do século passado, né? Então, naquela época, 40 anos era considerado já um idoso, né? A medicina, a penicilina, né? A forma com que as pessoas começaram a se cuidar, elas foram tendo uma encarnação mais longa, né? Foram aumentando a sua longevidade. Então, o período reencarnatório começou a se tornar maior. E aí, o número de encarnações durando mais, o número populacional de encarnados foi aumentando. E de onde está vindo essa reserva? Daquele público que está lá na esfera lá aguardando, né? Então, esse número foi fazendo com que a população crescesse. E aí a gente atingiu 8 bilhões de encarnados. Então, em termos, isso é um Wikipedia, né, Enciclopédia Livre, o número da população mundial, isso de 2017, como eu estou falando. Então, em termos demográficos, a população mundial é um total de humanos atualmente vivendo no planeta, estima-se uma população global que chegou a 7,6 bilhões em outubro de 2017. Esse número não está muito atualizado e a gente viveu agora praticamente 2 anos de pandemia, ainda estamos vivendo um pouquinho, né? Mas agora os números de mortes se reduziram muito, então não sei o que isso pode ter afetado aí num censo mundial. Mas acho que não foi grandes coisas, não. Então, as Nações Unidas estimam que a população humana chegará a 11,2 bilhões no ano 2100, né? Seriam 11,2 bilhões de encarnados. E aí vai reduzindo um pouquinho aquela população, mas a criação de Deus não cessa, lembra disso? Continuam vindo novos espíritos que vão agregando a essa esfera, e esses espíritos começam também as suas reencarnações aqui. Então, a gente vai tendo esse aumento. Eu acho que vai chegar um momento que não dá mais, né? Porque vai ter que construir casa na árvore, sei lá onde, se é que vai ter árvore ainda, porque para abrigar essa população toda aí, a gente vai ter que morar na Lua, né? Morar em Marte, vão ter que sair fazendo... Um bocado de lugar mesmo, é verdade. Mas 11,2 bilhões vai ter que ter aí puxadinho na Lua, o cara fazer veraneio. E daqui para lá, 2100, quando eu era jovem há pouco tempo, eu achava que quando eu fosse ter carro, que os carros iam voar, né? Eu já achava que ia ser assim, que ia ser, né, não ia ter carro com roda. Né? Um pouco decepcionado, né? Porque eu já estou quase desencarnando e o carro continua andando ainda. E não... Pois é. Bom, mas aí a gente vai ter uma aula que vai falar sobre a natureza mais na frente. Aí a gente vai ter boas discussões aí, soluções para isso, né? Então, o que acontece? O universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. Essas esferas nos servirão de moradas depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Então, a gente já está claro para nós, né, que ninguém se transforma, ninguém vai virar entidade, né, quando desencarnar, seremos lá o que somos aqui. Então, se tem uma oportunidade da gente mudar, é agora. Aproveitem, né? Esforcem-se. Aliás, Kardec tem uma fala que eu adoro, que ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na busca da sua reforma íntima e moral. Então, não é o bonzinho, né? É o que está se esforçando para ser, né? Que é o nosso dever. Então, pensando assim, olha o que acontece. E me esqueci o nome da senhora, me perdoe. A senhora falou do umbral. Márcia? Rosa. Puxa, o segundo nome da minha mãe, agora eu não vou esquecer mais. Então, olha lá, as esferas espirituais, né? Primeiro tem o núcleo interno, né, do nosso planeta, depois tem o núcleo externo, depois a crosta, o manto, a crosta terrestre, o umbral grosso, o umbral médio, o umbral
onde está localizada a cidade do Nosso Lar. Olha que coisa, por que eu não quero mais? Porque Nosso Lar, ele está na borda superior ali do umbral. Ela é uma cidade muito rasteirinha, né? Tanto que no filme, olha eu dando spoiler do filme de novo, né? Mas no filme, quando aquela menina lá, que era prima de Lísia, né? Ela quis fugir para voltar para a Terra, porque tinha deixado o namorado, olha que coisa, né? Fazer o quê? Aí ela vai fugir dali, ela vai parar onde? No umbral, porque ele está ali na borda do umbral, né? Então, Nosso Lar, a arte geral e cultural e ciência, amor fraterno universal, diretrizes do planeta, olha só as esferas, né? Abóbada estelar, a fonte dessa informação aí é o livro Cidades no Além. Então, isso traduz essa imagem aqui agora. A gente vai ter uma esfera de baixíssima vibração, podemos, né, pensar dessa forma. Ah, pois não. Ô, Luiz, boa noite. Boa noite. Em diversos momentos, né, que eu tive lá os meus contatos com os espíritos, foi falado principalmente no auge da pandemia, né, de muita densidade. Isso era muito repetido, está muito denso, repetido em momentos diferentes, por espíritos diferentes, dando esse mesmo depoimento da densidade, e que estava difícil, e que estavam precisando de mais espíritos de luz lá para ajudar nesse momento, porque estava tudo muito denso. O que estava denso? Bom, eu posso dar uma ideia do que eu pensei agora durante o tempo que você falou, mas, né, precisaria, né, saber um pouco mais sobre isso, a que se referiam. Mas eu imagino, porque o pensamento é um fluido, né? Então, se a gente está vivendo um momento tão conturbado quanto foi a pandemia, a necessidade de um afastamento, muitas pessoas se desequilibraram de uma forma muito importante psiquicamente, né? E isso faz com que a densidade dos pensamentos, né? Porque a vibração dos pensamentos das más inclinações, vamos dizer assim, né? Os pensamentos de suicídio, e isso permeou muito as mentes humanas durante esse tempo, né? São densos, né? São mais grosseiros. Então, talvez a formação dessa energia que estava pairando nessas esferas estivessem muito densas em função da produção dos pensamentos, né, de uma boa parte da população. Eu estou traduzindo dessa forma. Por mais exatamente, né? Precisava de auxílio e tal, e isso foi... Você vê como tiveram trabalho, né, os psicólogos aí durante esse tempo, né? Você vê que como muda o nosso pensamento em relação a isso, né? Porque quando eu ouvia isso, eu pensava em densidade, em quantidade, né? Quando vem a nossa cabeça de falta de estudo espírita, digamos assim, você já pensa a densidade como quantidade. Ah, tem muita espírito, tem muita gente, mas não. De fato, é muito mais lógico você pensar na densidade como mais denso no sentido fluido do que como mais denso no sentido quantitativo. Demográfico, né? Pois é, mas isso eu estou dizendo só minha opinião, né? Não sei se se referia dessa forma. Então, de novo, né? Hoje eu estou me remetendo a quando eu era jovem há pouco tempo várias vezes, né? Mas quando eu era jovem há pouco tempo, eu ouvia o pessoal lá em casa falando assim, ó, o fulano, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? O fulano está no 7º céu. Já ouviram isso? Quando o cara está num nível de felicidade muito grande, né? Olha lá, olha o 7º céu lá, o que é. Né? É uma esfera... Teve uma novela, né? Aí me contaram, essa eu não... Né? Teve uma outra que era A Viagem, também me contaram essa. Né? A Viagem é uma viagem, né? Ah, tá passando, né? Vale a pena ver de novo. Ah, legal. Aquela novela tem exemplos fantásticos, né? Porque quando... Como era o nome a Diná era a Cristiane Torlone, mas o Fagundes, como era o nome? Não, Alexandre era o malvado lá. O Fagundes, eu esqueci o nome do personagem.
Otávio, né? Pois é. Quando eles desencarnaram, aí o céu deles, né? A cidade espiritual deles era um negócio muito chato, né? Eu não queria ir para aquele lugar, não. Aquele gramado verdinho, coelhinho saltitando, né? Som de harpa, que coisa chata deve ser isso, né? Aí, nesse sentido, eu pensava... tem um lago aí, música, né? Mas tem que ter um agito também, né? A gente vai ficar pensando só no coelhinho pulando. Aí é muito chato. É. Pois é. Eu achava aquela novela fantástica, mas eu achava que faltava alguma coisa naquele céu ali. Era meio sem graça para mim, acho. Pois é. Mas enfim. Então, o termo, né, que se usava há um tempo atrás, do sétimo céu, vem daí, porque é uma esfera de felicidade, né? É uma esfera onde os espíritos que podem, né, que conseguiram chegar ali, é porque já estão muito burilados, né, nas suas habilidades, nas suas questões todas. Isso aí, foi tirado de onde? Deixa eu voltar aqui. É um livro, Cidades no Além. Deve ser informação de um especialista. Com base É psicografado, né? São espíritos que trazem as informações. Aliás, nessa dimensão, a gente não tem como, porque a ciência não atua hoje até existe, porque lá, vamos nós falar da ciência de novo, o acelerador de Hadron, né? Aquele que fez o experimento lá de Higgs, ele agora já conseguiu comprovar 11 dimensões, matematicamente. 11 dimensões. Então, André Luiz fala que são 19. A ciência já comprovou 11. Para Allan Kardec, a informação, para gerar os 5 livros, né, os livros dos espíritos, Perguntas e respostas. respostas, essas informações ele tinha, mas as informações que vinham do mundo espiritual, ela vinha de vários lugares ao mesmo tempo para ser tida como verdadeira, como verdade. Não tem contestar. E, no caso, como um livro desse de André Luiz, que é psicografado, e foram ditas várias situações como essa, ou só fica com a versão dele? Aí esse é o ponto, fica com a versão dele. Fica com a Aí versão há dele. quem diga, eu, por exemplo, gosto muito de André Luiz, mas também não tomo tudo que ele diz como verdade, porque ele é um espírito como nós, né, que tem também as suas impressões, né, a visão dele é essa. Aí a gente vai, porque a bibliografia espírita, que se refere à vida no mundo espiritual, é muito vasta. Tem muito, desde romances, né? Tem alguns aí, por exemplo, que a menina que desencarna, que vai para lá, chama-se Violetas na Janela, a menina fica menstruada. A gente sabe que é uma função puramente do corpo físico, né? O espírito, mas condicionamento mental. Ainda que esse livro não é um livro técnico, vamos dizer assim, é um romance, né? Então, tudo bem, a gente aceita a licença poética, né? É a impressão da autora, né? A gente precisa concordar com tudo? Vai desmerecer a obra? Não, de forma alguma. Mas a gente precisa concordar com tudo? Não. André Luiz, puxa, mas é um espírito fantástico. E realmente. Preciso concordar com tudo que ele fala? Não. Ele vai falar sobre o que ele vivenciou, o que ele viu. Podemos encontrar outros que seja talvez mais interessante para o nosso entendimento. Tem vários outros. Ó, tem um livro que é fora desse contexto todo, é de um espírito chamado Sri Sasha Ramatiz. Já falei dele, né? É porque eu trabalhei, antes de trabalhar aqui, eu trabalhava num centro de Ramatiz lá no Rio. Então eu falo bastante de Ramatiz. Ele tem um livro chamado Universo... o que eu falei da outra vez não é esse não.
o que eu vou falar agora é o Evangelho à Luz do Cosmo. Foi esse que eu falei? Ah, então pronto. O Evangelho à Luz do Cosmo é um livro que fala de espíritos muito avançados e que mantêm os mundos, né? As instâncias espirituais do universo. Então ele vai falar sobre um outro estado. Esse livro também é perguntas e respostas. Ele é o médium perguntando e os espíritos respondendo para ele. Por vários compilados. A Luz do Cosmo. Evangelho à Luz do Cosmo. É Hercílio Mais, o autor, né, o médium, é da editora Conhecimento. Talvez, eu não sei se tem em PDF, mas é bem possível que tenha. Bom. E a questão da língua, essas colônias espirituais, elas são regionais? Você falou aqui, nós estamos no Rio de Janeiro. Boa pergunta. Soteropolitanos vão para onde? Então, a linguagem do espírito é o pensamento. E essa linguagem, ela é universal. Então, a gente está falando, e aqui eu vou trazer algumas cidades espirituais que estão no nosso território brasileiro. Mas o nosso orbe inteiro tem colônias espirituais, cidades espirituais. Porque, na verdade, esse termo colônia já está meio inapropriado. Não são mais colônias, são cidades. Colônia quando você está construindo, né? Você está começando aquele lugarejo ali, com aquele povo e tal, aí é uma colônia, ele cresce e vira uma cidade. Não tem mais lugarejos ou colônias, tem cidades espalhadas na Terra, no mundo inteiro. E a linguagem é universal, porque é a linguagem do pensamento. Então você pensar assim, puxa, mas ele fala uma língua que eu não falo. A linguagem do pensamento vai haver um entendimento. Isso acontece em nosso lado, né? Isso está no outro capital. Eu ia fazer uma pergunta repetitiva agora. Isso acontece mesmo em colônias, ditas colônias ou esse outro patamar, inferiores? Sim, também. Desde aí já é universal essa Já linguagem? Não, a vontade pode não ser, mas a linguagem, sim. Né? A comunicação é mental. Então, algumas perguntas aqui. Esse espírito Patrícia é aquela mesma, né? Então, olha lá, são variadas. Como são as cidades espirituais? Aí a resposta, são variadas. Desde aquelas que têm uma característica bastante humana, para atender ainda aos espíritos muito apegados aos hábitos terrestres, aquilo que a gente falou, o condicionamento mental, né? Até as de expressões sublimes, mais distanciadas da crosta. Em todos os locais em que há cidades materiais, há um espaço espiritual e neles ficam os postos de socorro e as colônias. Pequenas localidades de encarnados, como vilas, cidadezinhas, também têm seu espaço espiritual. Só que, às vezes, não há colônias em seus habitantes. Ao desencarnar, se tiverem condições, vão para colônias vizinhas. Cada cidade na Terra possui seu núcleo espiritual correspondente. Enfim, gaguejei um bocado para ler, mas quer dizer o seguinte, que muitas vezes um lugarejo muito pequeno, ele não tem uma colônia, uma cidade específica para aquilo. O cara desencarnou ali, ele vai para a cidade mais próxima daquela região. Mas, normalmente, tem postos de atendimento. A gente falou sobre isso mais cedo. Tem postos de acolhimento e de atendimento. Às vezes, o espírito precisa de um determinado condicionamento, às vezes até de saúde, né? Então, ele vai passar por aquele posto, ele vai se condicionar ali primeiro, vai ser tratado, acolhido, né, preparado. Depois, sim, ele vai lá para esse local. O próprio André Luiz, né, quando ele é resgatado lá do umbral, ele vai para um lugar lá da cidade que eles chamam de câmaras como é que é? Câmaras de recondicionamento? Não, é outra. Bom, é um local de refazimento dos espíritos, né? Ele foi lá para uma espécie de hospital e ele ficou sendo cuidado ali, ficou sendo tratado por um tempo até que ele pôde ficar na cidade, né, buscando lá o que ele ia fazer. Ali já é um lugar de nosso
é um... Uhum. E ele até tentou trabalhar nas câmaras, mas não deu certo. Uhum. Ele tem, assim, as tipo colônias ou aldeias, Missionários. aquelas missionárias que ficam justamente entre, por exemplo, o nosso lar e a terra, Uhum. por exemplo, ali. E se deslocam. Isso aí. E ele trata, Tem- filtra e... Tem equipes, né, imensas de espíritos com essa tarefa de ir resgatar, de levar para os postos de atendimento, de conduzir para as cidades e tal. Então, estamos no horário, está acabando aqui. Então, ó, de que material são feitas as cidades espirituais? Eu botei a pergunta e já dei a pesca ali, a gente já falou, né? Então, são compostas por um tipo de matéria que os nossos 5 sentidos não são capazes de captar. Através de experiências mediúnicas, como o desdobramento, é possível que visitemos esses espaços e tenhamos uma ideia mais clara de como são estas colônias. E a gente já pode traduzir como cidade. E o que rege a formação das cidades espirituais? É a lei da afinidade. Então, seremos atraídos naturalmente a uma instância espiritual que sejamos afins, né? Que a gente tenha a mesma vibração. Então, ninguém pense que vai daqui para um lugar que não é possível, porque nós não somos o que queremos ser, né? Somos o que somos. Então, é isso aí. E aí, para que a gente entenda que todo o universo, né, não há espaços em que não seja habitado por espíritos, né? Então, todo o universo é habitado. Então, existem os mundos primitivos, a Terra já foi um mundo primitivo, e ela evoluiu e passou a ser um mundo de provas e expiações. É a condição, então, segundo os espíritos, né, da Terra atualmente. E ela está passando por essa transição já há alguns anos, né, se transformando em mundo de regeneração, onde, né, o bem vai ser maior do que o mal, e etc. e tal. Depois tem os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos, né? Então, essa é a hierarquia da evolução dos mundos. Bom, e aí a pergunta de um preguiçoso, né? Que pergunta assim, e eu vou continuar trabalhando? O que vocês acham? Quando eu descobri isso, eu desisti da aposentadoria. Desistiu da aposentadoria, não vale a pena, porque a gente vai continuar. Pois é. Isso aí. Então, olha o que acontece, missão e ocupação dos espíritos, né? O trabalho, escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação, de reencarnação. Tem equipes que trabalham na reencarnação. Lembra que a gente, no nosso livre-arbítrio, não permite a sua decisão total da sua programação. Então, tem equipes de espíritos que trabalham no auxílio dessas pessoas. É um trabalho lá, normal, de desenvolvimento espiritual. Produção de conhecimento. Então, tem locais de palestra, de aulas, como a gente tem aqui, né, para o desenvolvimento. Tarefas do auxílio ao próximo, socorro e cura. Alimentação. Fluidos sutilizados que vitalizam os corpos espirituais. Então, a sopinha, né, que a gente falou, vejam um filme para vocês verem lá a condição da sopinha. Lazer, músicas, você falou, o lugar que tem lá, né, perto do lago, né, tem piano, música clássica, né, música, palestras, leituras, encontro com espíritos afins em temas ou tarefas. Ainda missões e ocupações, na pergunta 230, diz assim, o espírito progride no estado errante. Quando a gente, uma breve fala sobre o estado errante, porque quando a gente fala estado errante, dá aquela sensação, pelo menos dava a mim, né, de que é o espírito que está errado, que está na condição do erro, né? Não tem nada a ver com isso, né? A errante vem da erraticidade, que é um período que o espírito está entre as encarnações. Quando ele está se preparando para a próxima reencarnação, ele é considerado espírito errante. Então, ele pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Se ele só pudesse, ou se bastasse
a sua evolução fora do corpo físico, precisava reencarnar. Então, a reencarnação é, de fato, um mecanismo muito importante para a evolução do espírito. Portanto, ele vai evoluir em 2 mundos. Ele avança na dimensão espiritual, mas ele completa isso na dimensão material. Pulei demais. Livro dos Espíritos, pergunta 234. Existem mundos em que serve de estações ou de postos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente atribuídos a seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente, uma espécie de campo de repouso para erraticidades muito longas, né, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados segundo a natureza dos espíritos, que podem atingi-los e que neles desfrutam de maior ou menor bem-estar. É o que a gente acabou de falar, né? Dessas instâncias de transição, algumas para espíritos que têm uma necessidade de descondicionamento maior, né? Aquilo que a gente falou, o cara vai demorar um tempo maior se preparando, eles vão ficar nessas instâncias aí, e algumas vezes a complementação disso é a própria encarnação. Ele vai precisar reencarnar para ele mudar. Para mim, sempre que se falava em erraticidade, quando se comentava, era a questão de estar no mundo espiritual, né? Não encarnado. Uhum. Aí ele fala que a erraticidade é quando ele está numa condição ainda inferior entre... Quando ele está em preparo, a gente pode considerar que é o tempo que ele está lá. Porque quando você está lá, você está se preparando para reencarnar. Mas Esse ele já pode estar assim, de nosso lá para cima e considerar a erraticidade? Não importa se em que lugar. Né? Quando ele está num preparo para a nova reencarnação. Então, estados do espírito na erraticidade. Lei da afinidade. Né? Os espíritos se agrupam por afinidade e padrão vibratório e mútuos interesses conforme os níveis de evolução. Isso está claro para todo mundo, né? A gente enfatizou bem isso. Outro ponto, tarefas similares às que se dedicou na Terra. Então, a gente vai pensar que quando sair daqui mudou muita coisa, eu vou me tornar uma outra pessoa, nada disso. Então, as tarefas e a sua vivência, né, serão conforme a maturidade e condição moral e vibratória. Ninguém se transforma naquilo que não é. A gente continua sendo o que somos. E aí uma palhinha dessas cidades, né, você vê que ao entorno, né, do território brasileiro, a gente tem uma infinidade de colônias, né? Uma vez, eu trouxe essa imagem aí porque uma vez me perguntaram, puxa, mas você falou tanto de nosso lar, que é lá mais ou menos na área do Rio de Janeiro, e aqui na Bahia, qual é a cidade? Aí eu falei, bom, vou trazer uma do Brasil todo, para a gente não ficar puxando a sardinha só para o nosso lar, né? Porque nosso lar ficou famoso, porque virou filme e tal, então a gente acaba falando mais dela. Aí aqui uma relação, né? Cidades espirituais no Brasil, Nosso Lar, Colônia Socorrista, Moradia, Colônia Campos da Paz, Casa Transitória de Fabiano, e vai por aí, tem uma infinidade delas. Bom, vida espiritual, o mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, é o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá. Existe o que os espíritos nos falam, é que existe um certo retardo de tempo, né? Porque é como se nós aqui estivéssemos um tanto aquém da possibilidade evolutiva que temos. Então, por exemplo, os espíritos que estão, mesmo lá em Nosso Lar, quem se lembrar do filme, vai ver que tem lá um Ministério das Comunicações e que ele tem lá caneta de pena de nanquim, para quem vai se comunicar daquela forma, e tem
máquina de escrever e chega numa ponta lá que tem notebook. Qual é a época do filme, você sabe? 1949. Pois é, foi pós-guerra, né? Naquela época tinha notebook aqui? 45 foi. Tanto é que aparece os judeus morrendo, Todo mundo indo para lá. Tinha notebook aqui naquela época? Não. Nem sonhava nisso, né? já estava lá. Mas já estava lá. Já tinha até carro voador. Porque, já tinha até carro voador, né? O aeróbus, né? Já tinha aeróbus. Eu estou esperando esse aqui até agora, aqui não chegou, né? Você vai ter que desencarnar. Talvez na próxima encarnação aí a gente vai ter aí carro voador, né? Mas eu vou esperar o aeróbus. Tem uns aí que parece aqueles drones, né? Um negócio assim. Pois é. Mas não é ainda como eu pensava que seria, né? Mas tudo bem, vou esperar outra encarnação, não tem pressa não. Mas o fato é que existe um retardo de tempo entre a tecnologia, né? Que eles já estão preparados. Aí daí a gente fala assim, não sei se vocês já ouviram falar, a criança tal, parece que ela já veio com a mãozinha preparada ali para o tablet ou para o smartphone, né? Não é a mãozinha preparada, é ele todo preparado, porque isso que ele está, né, vendo nesse mundo, ele já se preparou lá, né? Eu, quando eu era jovem, eu vi pela primeira vez um computador, aprendi na faculdade, eu sou engenheiro eletrônico, aprendi na faculdade sobre os processadores, montei um computador em casa na caixa de papelão, montando plaquinhas e montando num frame de papelão. Foi o primeiro computador que eu montei. Nem internet tinha ainda, né? Então, olha só, o preparo que eu tive no mundo espiritual para iniciar isso, né? Aí hoje, boto um celular lá para formatar, dou uma mancada dessa que dei, né? Que apaguei tudo. Aí meu filho ri da minha cara, porque ele pega aquilo lá e brinca com aquele negócio, né? Parece que eu estou há 30 anos lidando com a eletrônica, né? E dou uma mancada dessa. Aí o cara, 15 anos, já parece que está preparado. Mas por quê? Tiveram, né, uma outra preparação para enfrentarem esse mundo com essa tecnologia, com tudo isso. Então não é uma questão de vir com o dedinho preparado para isso. Todo o espírito, né, tá treinado. E nessas instâncias é que vem isso. Bom, pessoal, tranquilo até aí? Então, vida espiritual, cumprida a missão? Então, joia. Então, muito obrigado.